Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Aqui quem vos fala é o pastor Eli, pastor do Ministério da Família, da Primeira Igreja Batista em Cruz das Almas. E o texto está ali em Números capítulo 13, versículos 25 ao 31. Vamos ler. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, o gigante. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Queridos, nós conhecemos o texto, vemos quando Deus traz uma ordenação a Moisés para que escolhessem 12 homens, representando as 12 tribos, para espiar aquela terra. E o versículo 25 vai dizer que eles passaram 40 dias naquele lugar, analisando, observando, e trouxeram o relatório para Moisés e para os demais. Estamos num período onde se fala de quarentena. Quarentena, o período máximo de incubação da doença, um período de análise. É um período, queridos, onde aquele povo, aqueles homens estavam analisando. E daquele lugar em específico, dois pensamentos, duas ações distintas foram extraídas daquele lugar. Grande parte dos homens deixaram ser dominados pelo pânico, pelo medo, focaram nas circunstâncias, focaram nos inimigos e esqueceram das promessas, esqueceram do Deus que eles serviam. O medo é algo normal, faz parte da nossa vida, o medo, o anseio. O medo sinaliza um perigo que está muito próximo de nós. O anseio nos eleva a um estado no qual nós estamos, um estado distinto, nos impulsiona. Mas acerca do medo, me permita compartilhar um conceito, uma definição da doutora Carol Peter, no seu livro A Batalha Espiritual para Vencer o Medo e a Ansiedade. Ela diz assim: a emoção inicial do medo não é o problema. No entanto, quando você se detém nisso e deixa que o medo continue a controlá-lo, sofre um impacto negativo sobre o seu bem-estar e desonra a Deus. Lembre-se de que você não pode se livrar da escuridão tentando afastá-la. Precisa acender a luz. A luz é Jesus. A luz é a nossa fé. O espírito que estava sobre Calebe, a ponto de o levar a ter uma postura diferente, é o mesmo espírito que está sobre mim e sobre você. O Espírito Santo de Deus. E conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra vai dizer: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, equilíbrio emocional em meio às crises. Se nós focarmos nas notícias e que está se alastrando, e que as pessoas irão morrer, e que nós iremos morrer, tão somente seremos dominados pelo medo, pelo pavor mesmo. Mas nós precisamos focar nas promessas como Calebe focou, queridos. E não seguirmos as ações daqueles que recuaram. Vejamos Deus ainda
animando o rei Ezequias, quando ele diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7 e 8, sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Descanse nessa palavra. Em outro momento, em Marcos capítulo 4, versículo 40, nós vamos encontrar Jesus repreendendo a ação dos discípulos. Quando ele diz, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Como por outro lado, Hebreus capítulo 10 vai nos ensinar que nós não devemos recuar para a perdição. Porque o justo precisa viver pela fé. Se recuarmos, se agirmos de forma distinta ao que Deus espera, o Senhor diz em sua palavra que não terá prazer em nós. Portanto, decida hoje dominar o medo, dominar o anseio, dominar o pavor pelo espírito de fé que está sobre a sua vida. Acenda a luz que é Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta hora. Que o Senhor ministre paz sobre a tua alma, ministre autocontrole, ministre equilíbrio sobre ti, sobre a tua família, em nome de Jesus. Receba paz. Receba paz da parte de Deus, porque o Senhor vive e reina sobre todas as coisas. Vai passar. Vai passar. E nós cantaremos, glorificaremos o nome do Senhor dos Exércitos, aquele que vive e reina para todo sempre. Que o Senhor te abençoe.